Olá, pessoal. Deixa eu ver aqui como é que eu posso botar. Vou esperar as pessoas começarem a entrar. Um minutinho. Bom, essa é a primeira experiência que eu tenho de live marcada. Eu cheguei a fazer uma live no final de dezembro, mas que eu não marquei. E eu queria que me comprovassem que o som tá bom, que tá funcionando. Olá, tem gente entrando agora. Tudo bem? Vou esperar só mais um pouquinho pra gente começar a falar, tá? De qualquer maneira, essa live vai ficar gravada aqui 24 horas. Eu vou fazer de tudo pra ela ser salva pra ir pro YouTube depois. Bom, eu vou falar, né? E conforme eu for conseguindo, eu vou lendo se tiver pergunta, né? Porque às vezes a gente começa a ler as perguntas e se enrola um pouco com o nosso raciocínio. Então, qualquer coisa, na pior das hipóteses, se eu vir que eu não tô conseguindo... Olá. Se eu vir que eu não tô conseguindo responder ao mesmo tempo, qualquer coisa depois eu correspondo pelos stories, tá? Olá, Maíla, tudo bem, querida? Tô esperando só um pouquinho mais entrar mais gente, porque, enfim, pro pessoal conseguir pegar. Olá, Gustavo, tudo bem? O pessoal conseguir pegar do princípio. Esperar só mais um pouco. Eu sei que essa hora no Brasil talvez não seja muito boa, né? Crianças de férias. A questão é que eu tenho que adequar o meu horário aqui da Espanha, que já é 1h da tarde. Bom, eu vou começando, tá? Eu vou começar a falar. Eu tenho um roteiro aqui que eu gostaria de seguir para eu não me perder. E qualquer coisa as pessoas vão vendo. Vai ficar 1 hora aí. Bom dia. Imagino. Galerinha animada, pois é. Com calor daí. Férias, eu sei que são as férias aqui. São 3 meses de férias no verão. Não é mole, não. Mas é bom, é bom. Eu tentei marcar mais cedo porque depois as pessoas vão pra clube, vão passear e tal, enfim. Quem tá de férias junto com os filhos, claro, né? Bom, pessoal, eu vou começar a falar... Vou começar a falar o tema da live, que é sobre rótulos, né? Que é um tema controvertido. A gente sabe que muita gente confunde muito a questão, principalmente dos rótulos positivos, confunde com elogiar a criança, e isso é muito bom, isso é motivador, isso é encorajador, enfim. Essa live vai ser um pouco para a gente esclarecer essas diferenças, né? Então, quando a gente... Eu falei no início que eu vou tentar ler, se tiver pergunta, eu vou tentar dar uma lida, mas para não perder muito raciocínio, a gente vai tentando fazer uma troca assim, tranquila, tá? Qualquer coisa, depois eu respondo as perguntas pelos stories, tá? Bom, vamos falar o que é o rótulo, né?
Toda vez que a gente diz para a criança que ela é alguma coisa, que a gente adjetiva a criança, né? Então a gente está rotulando, a gente está colocando a criança, enquadrando a criança dentro de uma categoria, né? E dizendo, você é chata, você é chorona, você é briguenta, você fala alto, você não estuda nunca, você é desorganizada, né? Esses são os... Com relação aos rótulos negativos, a gente não tem tanta dúvida, né, do impacto negativo que eles têm na autoestima da criança. Mas a gente tem os rótulos positivos também, né? Você é lindo, você é inteligente, você é muito esperta, você é estudioso, você é bonzinho, né? O risco do bonzinho, enfim. Muita gente faz, nós pais, quando a gente rotula um filho, né? Ou quando a gente começa a falar que o filho é isso, que o filho é aquilo, a gente não faz por mal, né? A nossa intenção é das melhores. A questão é que, ao se tornar uma coisa, uma forma de se comunicar natural com a criança, a gente está sempre falando que ela é alguma coisa, aquilo vira um rótulo, né? E o rótulo, o risco do rótulo é que a gente entrega essa ideia para a criança e como nós somos referência para ela, ela compra essa ideia como se fosse uma verdade absoluta. E depois ela não consegue, ela não tem ainda discernimento, né? Ela não consegue separar o que é ela e o que é o comportamento dela. Então ela passa a adequar o comportamento dela de acordo com o rótulo que ela recebeu. Então se ela é uma criança que a gente vai ser muito difícil, você é muito chorona, ela, bom, já que eu sou isso, né, eu tenho que me comportar de acordo com isso. E às vezes ela acaba até mudando a rota dela, deixando de ser ela mesma para poder estar adequada ao rótulo. E o risco é justamente isso, porque a criança, no fim das contas, o que ela quer, o que todos nós queremos, né, é ser aceitos, amados, importantes. A gente quer pertencer, a criança quer pertencer, quer existir, quer acontecer. Então, para ela, quando ela entende que ela é alguma coisa, então a importância para ela é eu pertenço dessa maneira. Então eu pertenço sendo chata, eu pertenço sendo chorona. Então eu tenho que ser assim para poder existir. E ela acaba não conseguindo se livrar desse peso dessa palavra, né? E testar, provar, experienciar coisas novas. Ela acha que ela não consegue ir além daquilo. E esse é o grande risco, porque o rótulo prende a criança, é uma prisão mesmo para a criança. E depois ela vai carregar isso o resto da vida, achando que ela é aquilo, né? Vai virar realmente uma crença limitante, porque limita as possibilidades da criança de se desenvolver de outra forma. Como ela está experienciando, ela está querendo provar coisas novas, como ela sendo aquele rótulo, ela não consegue provar coisas novas, né? Às vezes a gente tem que sair um pouquinho do nosso rótulo, do que a gente ouve, para poder saber o que a gente é. A nossa grande dificuldade é se encontrar, entender, né? Quem sou eu, o que eu gosto de ser, o que eu gosto de fazer. Mas com tanto rótulo em cima, a gente fica com muita dificuldade de conseguir se descobrir, né? Então, o rótulo negativo, a gente já tem noção do impacto ruim dele, né? A criança vai ficar se comportando daquela maneira, além do que o impacto na autoestima é terrível. A criança não acredita que ela pode ir além daquilo. A questão é, quando chegam os rótulos positivos, né? Muita gente me diz assim, ah, não, mas olha, eu falo muito para o meu filho que ele é lindo, que ele é bonito, mas assim, com uma vontade de motivar o meu filho, né? Eu sei que a nossa intenção é boa. Quando a gente fala para a criança, ai, nossa, você é muito inteligente. A gente não está falando para machucar a criança de jeito nenhum. A gente quer que a criança se sinta bem com aquilo. O problema é que o rótulo positivo, ele acaba criando uma necessidade de aprovação externa. A criança fica precisando que a gente diga para ela que ela é aquilo o tempo inteiro. Ela só se sente bem quando ela recebe um juízo positivo da nossa parte. Ela não consegue se sentir bem sozinha, mas só quando ela recebe aquela palavra de volta, né? O que acontece? O rótulo positivo, né? Você é inteligente, você é lindo, na verdade, cria uma mentalidade fixa na criança, né? Ela sempre vai estar focada no resultado. Ela não vai valorizar todo o processo de aprendizagem dela, né? O caminho de aperfeiçoamento, de aprimoramento, tudo que ela pode ter aprendido naquele processo para chegar ao resultado. No fim das contas, se ela não chega àquele resultado, ela se sente frustrada. Poxa, eu sou inteligente, como é que eu não tirei uma boa nota? Né? Não interessa o quanto ela possa ter estudado, não interessa. Ela simplesmente quer aquele resultado ali plasmado na frente dela. E esse é o grande risco, porque ele desmotiva, né? O foco do rótulo positivo, na verdade, é no resultado. Então, a criança, a gente vira para ela e fala assim, olha, você é muito inteligente, a criança
pode simplesmente não querer se esforçar mais porque ela já acredita que ela nasceu com aquela característica e ela não tem por que melhorar, ela já é inteligente, né? Ou então ela pode ter medo de aceitar novos desafios. E isso é muito ruim, né? Uma criança que acaba se limitando, tipo, eu não vou além porque eu corro o risco de perder o meu título de inteligente. Imagina que eu tire uma nota ruim, imagina que eu não vá bem nessa prova, nesse exame. Caramba, eu vou perder o meu rótulo, eu vou perder o meu título de inteligente. Então a criança aceita desafios que ela tem certeza que ela vai conseguir bem, mais além ela não aceita. Mas quando a gente está falando com uma criança, motivando ela, na verdade, né, colocando foco nela e não no que a gente pensa dela, que a gente está realmente encorajando, e a gente cria na criança essa questão da mentalidade de crescimento, essa criança não está focada no resultado. Ainda que ela queira chegar num bom resultado, ela está focada naquele processo de eu vou aprender com esse processo, isso para mim é muito importante para o meu desenvolvimento. Então, beleza, eu valorizo isso e eu me sinto bem com isso. Não é o meu pai que diz que, não, eu estou muito orgulhoso porque você é assim, ou você tirou uma nota boa. Não, é você, a gente joga para a criança essa responsabilidade. Como é que você se sente, né, com esse resultado que você obteve? O que você está sentindo? Você deve estar muito orgulhoso de você, né? Porque, na verdade, quando a gente vira para a criança e fala, eu estou muito orgulhoso de você, a gente está tirando a propriedade dessa conquista dela e joga pra gente. Mas quando a gente fala, você deve estar muito orgulhosa de você, a gente devolve para ela essa responsabilidade, né? E essa propriedade da conquista, é uma coisa dela, é um esforço que é dela, é um esforço individual e que, portanto, ela tem que valorizar, né? A gente que vem de uma geração, eu não sei se tanto na nossa, talvez mais na dos nossos pais, mas que vem de uma geração de que a gente tirava uma boa nota e os pais falavam assim, você não fez mais do que a sua obrigação? Isso é extremamente frustrante para a criança, né? Muitos pais tentam sobrecompensar essa frustração e eu não quero de maneira alguma que o meu filho se sinta frustrado. Então, toda vez que ele fizer uma coisa ou tirar uma nota boa, eu vou virar para ele e falar assim, olha, você é muito inteligente. Só que não é por aí, porque quando a gente fala do inteligente, que a gente fala que a criança é isso, ela simplesmente acredita que ela é isso e ela não pode ser mais do que isso. Ela não pode melhorar. E ela vai focar no resultado, vai ficar viciada na nossa aprovação, né? Nesse nosso juízo, nesse julgamento que a gente faz dela. E ela não vai conseguir sair disso. E provavelmente não vai tentar se esforçar para ser melhor. Então, não adianta... Alguém tá falando aqui, meu pai falava isso. Pois é. 9,5, né? Pois é. A gente se sente mal tirando 9,5, a gente tem que ser 10. Eu já ouvi isso alguma vez, mas não é muito da nossa geração, não. Eu acho que é da geração acima, né? Dos nossos pais. Claro, você tem que tirar 10 e ponto, acabou. Peraí, que eu gosto de dizer aqui em casa que o resultado é somente uma parte do processo. O importante é a caminhada. Exatamente isso. A gente não tem que focar no resultado. Por mais que ele possa ser importante, eu acho que o mais importante aí é a gente focar na caminhada da criança, no processo de aprendizagem. Voltando um pouquinho, né, que eu ia falar e acabei esquecendo, por isso que eu tenho que ter um roteiro do lado, senão eu me esqueço. Quando a gente fala que o rótulo pega na pessoa, né, e pega mesmo, vou dar um exemplo meu, e quando eu dou um exemplo meu, não é para as pessoas, não é para culpabilizar ninguém, não é para lavar roupa suja, não é nada disso, mas eu acho que é importante a gente começar a tomar consciência, né, e despertar essa consciência para ter noção de que certas coisas que fizeram com a gente não nos fizeram bem, né, não foram tão favoráveis assim, e quando a gente toma consciência, a gente libera isso, não tem problema. Quando eu era criança, eu ouvia muito que eu era brava, né? Eu sou uma pessoa brava, eu acordo irritada. De repente, eu colocava minha opinião de uma maneira um pouco assim e eu ouvia que eu era brava. Só que eu cresci. Fui trabalhar, né? Cresci na escola, eu não era tida como uma pessoa brava, eu acho. E quando eu comecei a trabalhar, sempre que existia algum conflito, eu era tida como uma pessoa pacífica, tranquila. Eu não aumentava o conflito. E eu comecei a ouvir isso dos meus companheiros de trabalho. Olha, não, você é muito tranquila, Daniela. Você transmite paz. Aquilo que diziam pra mim era como se fosse um insulto. Falei, como assim eu sou pacífica? Eu sou brava. Você que não sabe, você não me conhece. Eu sou muito brava.
E aí a pessoa ficava assim, que isso? Não, você não é brava, não é o que você mostra pra gente. Mas aquele rótulo estava tão agarrado na minha personalidade que eu não achava que eu podia ser diferente daquilo. Dizer que eu era pacífica pra mim era um insulto, não era uma coisa boa, né? A gente acaba não sendo a gente porque a gente quer se comportar de acordo com o rótulo. E isso eu já tinha mais de 25 anos, né? Pra gente ver como a gente vai carregando, né, essa palavra, o peso dela, o resto da vida, né? Então, voltando à questão dos rótulos, né, do elogio e tal. Então, muita gente, a intenção é virar pro filho e falar, olha, filho, você é lindo. O problema é quando isso passa a ser a forma de se comunicar com a criança, né? Não tô falando aqui que a gente não pode elogiar a criança. Todos nós gostamos de receber elogios, né? Eu gosto de sair, alguém virar pra mim e falar assim, nossa, você tá bonita e tal, né? Tudo bem, não tem problema nenhum. O problema é tudo que a criança faz, ela recebe um elogio. E aí sim, ela vai ficar viciada nessa aprovação. Deixa eu ler aqui que alguém está escrevendo alguma coisa. Oi, Dani, eu estava fazendo errado com meu filho até encontrar você e outras pessoas que fazem esse trabalho de orientação. E agora, como reverter isso? Meu filho tem 6 anos e minha filha tem 6 meses. Gente, tudo pode ser revertido a qualquer momento, né? A gente pode mudar o nosso padrão de comunicação com a criança a qualquer tempo, sabe? Não tem problema. Tudo isso pode ser apagado, é só a gente mudar a nossa conduta com a criança. Basta você começar a encorajar ela, porque quando a gente encoraja uma criança, né? Uma coisa é virar pra ela e falar assim, você é inteligente. Outra coisa é você virar e falar assim, nossa, dá pra ver como você se empenhou. Pronto. Você não elogiou, você não virou pra ela, falou que ela é isso, que ela é aquilo, e você também não tá focado no resultado, né? Se a criança não atende aquele resultado que a gente estava esperando, ou que ela mesma estava esperando, o importante é ela valorizar todo esse processo de aprendizagem. E aí a gente pode perguntar, sempre eu acho que a melhor maneira é a gente fazendo perguntas. Poxa, como é que você pode fazer da próxima vez para você ir melhor, né? Como é que você se sentiria melhor fazendo da próxima vez? Eu acho que sempre com as perguntas a gente joga o foco para a criança e tira o foco da gente, né? E bota a criança para refletir sobre o processo dela. O foco é ela que tem que fazer uma autoavaliação, uma análise, é ela que tem que se sentir bem com ela. Não sou eu que tenho que mostrar para ela que eu me sinto bem com ela. Esse peso do que a gente sente, do que a gente julga ser a criança, é gigante para ela, gigante. E outro dia alguém me escreveu falando isso, que, não, eu sempre falo pra minha filha que ela é bonita, tentando motivar, encorajar. Tá, mas e a partir do dia que você não falar que ela é bonita? Você acha que ela vai continuar acreditando que ela é bonita? Não, a criança passa a duvidar, peraí, mas como eu preciso dessa aprovação externa, o dia que eu não ouvir essa palavrinha que você é bonita, eu vou duvidar disso. E aí ela vai começar a pedir esse feedback de fora, porque ela precisa disso para se sentir bem. Ela não é capaz de se encorajar sozinha, ela não é capaz de se olhar no espelho e se achar bonita, porque ela sempre recebeu uma aprovação de alguém. É um vício mesmo. A criança ela passa a não acreditar nela, nas suas capacidades, no seu potencial, e ela realmente fica dependente. Quando a gente encoraja e joga o foco para a criança, a gente está dando ferramentas para ela se sentir bem com ela mesma, apesar dos resultados. O importante sempre é ela estar bem, a autoestima dela, entendeu? Bom, eu vou tentar seguir aqui mais ou menos o que eu tinha preparado para a gente não se perder, tá? Então, até quando muita gente fala assim, não, olha... isso acontece aqui em casa, né? Eu tenho aqui uma bandeja cheia de desenhos dos meus filhos e é difícil a criança não apresentar um desenho pra gente e a gente virar e falar assim, ai, que lindo! É lindo, às vezes tá cheio de rabisco, mas é lindo, a gente tá sendo verdadeiro com a criança, né? Às vezes a gente não é verdadeiro com o que ela tá com a realidade e ela começa a suspeitar, mas peraí, às vezes a criança até prega uma peça na gente, né? Faz um desenho qualquer e mostra, olha aqui, mamãe. E aí você fala, ai, que linda. É lindo, eu fiz um desenho feio só pra ver o que você ia falar. E a gente fica assim, fica assim, na saia justa, né? Não é lindo. Por que eu tenho que dizer pra ela que é lindo aquele desenho? Será que eu tenho que dizer sempre que é alguma coisa boa? Eu não preciso virar pra ela e falar, filho, isso aqui tá horroroso. De jeito nenhum, porque isso é muito ruim, né? Mas a gente pode fazer perguntas. Virar, filho, nossa... Olha o que você fez aqui. Dá pra ver que a folha da árvore tá mexendo com o vento. Ou o que você quis fazer com esses riscos, sabe? Nossa, por que você escolheu essas cores? Me conta. Ou então, assim, me ensina a desenhar assim. Eu gostei dessa forma que você fez, eu não sei fazer. Existem
700 mil maneiras de a gente encorajar a criança a querer fazer novas coisas, a criar, sem estar dizendo que é bonito. Tem um outro exemplo meu, que eu lembrei agora, de quando eu era pequena também. Eu era uma criança que desenhava relativamente bem, essa é a lembrança que eu tenho. Né? E claro, os adultos que moravam comigo sempre falavam, apresentavam um desenho, ai, que lindo, que lindo, que lindo. Então, assim, eu precisava daquilo para me sentir bem. Alguém tá escrito... Nunca tinha pensado dessa forma. Pois é, a gente vai tão assim, né? A gente acaba agindo, a nossa conduta, a gente vai na boiada, né? Vai no automático. Mas realmente não encoraja. Por quê? Quando eu era pequena, eu ouvia sempre que o meu desenho era bonito, isso e aquilo. Até o dia que eu fiz um desenho com uma amiga, cada uma fez um com cola colorida, e eu mostrei pra minha avó, os dois, sem dizer pra ela qual era o meu. Eu fiquei, vó, qual é o desenho mais bonito? E a minha avó percebeu que eu queria que ela dissesse que o meu era mais bonito, só que ela não sabia qual era o meu. E ela falou, ai, filha, não, os dois estão muito bonitos, não interessa, os dois estão bonitos, e os desenhos eram muito parecidos. Eu sei que no fim das contas eu enchi o saco da minha avó, e ela acabou falando, ah, filha, é esse. E era o desenho da minha amiga. Vocês não têm noção do impacto daquilo pra mim. Foi um balde de água fria. Eu falei, mas como o meu não é o mais bonito? Eu precisava de que ela dissesse, que ela fizesse esse julgamento, essa aprovação, pra eu me sentir bem. E ela, minha filha, você me perguntou, então tô dizendo que o dela é mais bonito. Eu não sabia que era o dela, ou seja, minha avó ela percebeu que ela tava numa saia justa e eu fiquei me sentindo super mal, porque eu era que desenhava bem, entendeu? Então, assim, o risco tá justamente aí. A gente tá o tempo inteiro alimentando a criança com o que a gente quer, né? Com o que a gente... achando que tá encorajando e no fim das contas ela tá se sentindo mal. Peraí que eu vou tentar ler alguns comentários aqui. Eu rotulo muito no positivo achando que é bom. É uma quebra de paradigma. Maíla. Com certeza. Era pegadinha. A minha era pegadinha. Eu queria saber se a minha avó ia realmente adivinhar qual era o meu desenho. Minha sempre... Aqui eu não entendi qual foi a pergunta, que ficou no meio do caminho aqui. Pois é, a necessidade de aprovação vicia a criança passa a não acreditar nela, cria uma criança dependente e mais, né, uma criança que faz as coisas para agradar os adultos, para atender as expectativas dos adultos, sabe? Às vezes a criança não tá nem... preocupada com o que ela tá, assim, desenhando ou fazendo e tal, ela não tá preocupada com o que tá acontecendo com ela. Ela quer ouvir uma palavra, um respaldo daquele adulto que tá à volta dela, para ela se sentir bem. O problema é esse, que ela não consegue se sentir bem sozinha. Ela não tem a capacidade, ela não tem ferramentas para ela se encorajar e se motivar sozinha. Enquanto alguém me dissesse, isso aqui tá bonito, tá bem feito, você tá de parabéns, você tirou 10 e tal, ou você é lindo, você é maravilhoso, você é mais esperto, a criança não se sente bem, tá? Então, deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho pra falar pra vocês. Um detalhe. Tem um rótulo, os rótulos positivos, além desses que eu falei, lindo, gracinha, esperta e tal, vocês já pararam pra pensar numa criança que é boazinha? Né? O impacto desse rótulo nela. Você é bonzinho. O que a gente gera com uma criança que é boazinha? É uma criança provavelmente que não vai ser assertiva, não vai saber dizer não, porque uma criança boazinha está brincando com o brinquedinho dela, vem alguém, toma e ela vai, não, eu sou boazinha, eu não posso reclamar, eu não posso falar que não, eu não posso tomar de volta, porque senão eu perco meu rótulo. É o que eu falo, que a criança às vezes acaba adequando a conduta dela a esse rótulo. E aí deixa de experienciar muitas outras coisas, deixa de dizer muito não. É muito importante para ela dizer não. Ela precisa botar limite nas outras pessoas e ela precisa respeitar os limites dela, né? O problema é que, claro, se ela é boazinha, como ela vai dizer não para as outras pessoas? Impossível. Então você não trabalha assertividade na criança, você mostra para ela que ela tem que se desrespeitar para poder ser boazinha e atender o que os outros querem. Então, todos esses rótulos positivos são extremamente perigosos, né? Elogiar uma pessoa não tem nada a ver com encorajar, não tem nada a ver com motivar.
Quando a gente elogia, a gente coloca um julgamento nosso positivo. Quando a gente encoraja, a gente bota o foco na criança para que ela consiga ter ferramentas para ela se sentir bem com ela. Quando a gente elogia, a gente foca o resultado. Quando a gente encoraja, a gente foca o processo, o crescimento, né? Ainda que não chegue aquele resultado, a importância está justamente em aprender, se aprimorar, se desenvolver. Peraí. Você podia fazer um post comparando como poderíamos encorajar com as frases. Faço sim. Vai lá, Gu. Obrigada. Não, pode deixar que... Eu já fiz até post falando sobre isso. Mas se vocês querem frases encorajadoras... Não, eu até tenho algumas aqui, sim. Pra gente ter uma noção de que a gente mistura tudo. Mas, ó, por exemplo... Ao invés de a gente falar, você é muito inteligente... Né? Isso eu já até falei, você deve estar orgulhoso de você, né? Você é muito inteligente, sou eu que estou dizendo pra você que você é inteligente, né? Um julgamento meu, e você deve estar orgulhoso de você, você bota o foco na criança, né? Você incita, você estimula a criança a querer se desenvolver, né? Então, a questão do desenho. Nossa, que desenho lindo, você desenha muito bem. Você pode virar e falar assim, poxa, você me ensina a fazer isso? Né? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer para o sol ter essa cor que você botou aqui? Eu gostei muito dessas cores que você usou, né? Ah, você é muito organizado. Às vezes a criança não é tão organizada, mas ela vai se forçar a ser organizada porque você disse que ela é. Ou então, às vezes, a criança é organizada e a gente vira tanto para ela e diz que ela é desorganizada que ela acaba se comportando como uma criança desorganizada. Para que ela vai ser organizada se ela já é desorganizada? Para que ela vai melhorar se tudo que ela fizer, qualquer coisa que ela faça, não vai mudar aquela característica dela? Né? Às vezes a gente também não é nada claro com a criança, né? A gente fala, organiza o quarto. Tá, a criança vai lá e faz o melhor dela, né? Suou para guardar as coisas, mas deixou uns brinquedinhos jogados e tal. Mas no nosso conceito de organização, aquilo é uma zona. Mas a gente não vira e fala, filho, eu quero esses brinquedos na caixinha, eu quero esses aqui em tal lugar, na estante e tal. Então a criança fez o melhor para ela e a gente vira e fala, que coisa horrorosa, tá tudo desorganizado. Para que ela vai fazer melhor se ela já recebeu essa característica, entendeu? Então, você tem que estimular a criança a se sentir pertencente e importante. Então, ao invés de você falar você é muito desorganizado ou muito organizado, no caso muito organizado, você pode falar, poxa, eu aprecio muito a sua ajuda. É tão importante quando você me ajuda, a sua colaboração é maravilhosa. Né? A gente tem em conta as opiniões da criança, acreditar que ela é capaz, né? Isso tudo conta muito. Isso é encorajamento. Peraí que tem gente me escrevendo. Vai lá, gente. Não tem problema que e falar que ama criança, não. Amor, a gente deve sempre falar que ama criança. Isso não é um rótulo. Você não tá dizendo que a criança é alguma coisa. No início da live, eu não sei se você entrou agora, Luísa. No início da live eu tava falando, porque o rótulo, a gente diz que a criança é. A gente adjetiva a criança. Não é um estado, né? Então, uma coisa é você falar assim, poxa, você tá chata hoje, caramba, não para de chorar, sei lá o quê. Outra coisa é você falar, você é chata. Quando a gente é uma coisa, a gente não deixa de ser essa coisa, entendeu? E uma coisa é o estado é uma coisa transitória, momentânea, é porque existem muitas influências externas que eu posso estar chato, porque eu tô cansado, eu tô com fome, eu tô chateado com alguma coisa, eu tô frustrado, eu tô com ciúmes, eu queria o seu colo, e aí eu fico chato. É um estado. A diferença é justamente essa, tá? Então, a gente falar que é uma criança, pode falar, isso não economiza essas palavras, porque... E você pode falar, você é o amor da minha vida. Não tem problema nenhum. Eu amo você demais. Você é muito importante pra mim. Ser sua mãe é maravilhoso. Pronto. A gente pode falar, não tem... E eu falei no início também, não tem problema a gente elogiar a criança de vez em quando. Quem é que não gosta de ouvir um elogio? O problema é quando esse elogio passa a ser a forma de se comunicar com a criança. E a criança fica viciada nessa aprovação nossa. Porque o dia que a gente não falar pra ela que a gente é isso, que ela é isso ou aquilo, ela não vai acreditar nela. A gente cria pessoas dependentes dessa aprovação. E a gente, na verdade, mostra pra ela que ela tem que estar sempre querendo agradar alguém, né? Outra frase, você é muito estudioso, você pode falar, nossa, dá pra ver que você se empenhou nesse caso, sabe? Existem muitas... A questão é a gente conseguir, que nosso repertório, às vezes, é muito escasso, né? A gente tá acostumado aí no automático e aí sempre vai rotulando que é mais fácil e a gente acha que a criança fica feliz e acabou. E não é bem por aí. A questão é a gente conseguir sempre jogar o foco pra criança.
o que ela pode estar sentindo, o que ela achou desse processo, de maneira a fazer ela se motivar com aquela situação. Peraí que eu vou tentar ler, tá? Eu falei que eu ia tentar ir lendo. Eu falo dos sentimentos ruins também. Digo quando estou triste ou choro, mas tento explicar sinceramente o que estou sentindo. Isso não tem problema nenhum. Não, isso não é rótulo. Quando a gente divide com a criança essa questão dos nossos sentimentos, isso é muito bom, porque é uma forma de mostrar para a criança que nós também nos sentimos mal às vezes e não tem problema nenhum, né? Que vai ter dia que a gente vai estar bem, vai ter dia que a gente vai estar mal, né? E quando a gente divide com eles é mais fácil, porque aí eles conseguem, porque enquanto a criança percebe quando a gente tá tensa, né? Enquanto a gente não mostra pra ela, olha, essa tensão não tem nada a ver com você, filho, eu tô preocupado por causa do meu trabalho, eu tô preocupado porque eu tenho um monte de coisa pra fazer, a criança consegue se separar. É como se ela se desligasse, tipo, minha mãe tá tensa, mas não tem nada a ver comigo. E aí ela vai viver a vida dela tranquila e já entendeu que hoje você tá chateada, que você tá preocupada, que não tem nada a ver com ela, que não é ela que tá provocando. Porque cria angústia. Imagina que seu marido chega em casa tenso e não fala muito com você, né? Enquanto a pessoa não se comunica com a gente, não divide aquela atenção com a gente acha, puxa, o que eu fiz? O que foi que eu fiz de errado? O que foi que eu falei? Sei lá o quê. E até que a pessoa chega e fala assim, olha, não tem nada a ver, eu tô preocupado com o trabalho e tal, aí você se desconecta daquilo. Você pode apoiar, você pode ser empático, você pode ali acompanhar a pessoa naquele sentimento, naquela emoção, sem estar tenso, sem estar se sentindo culpado por aquilo. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar, gente. Pera aí que eu vou ter que voltar aqui. Fui criada assim, até hoje preciso da aprovação do outro para me sentir segura. Vou trabalhar isso na terapia. Já sei o tema da próxima semana na consulta. Muitos de nós fomos criados assim. Eu também fui criada assim. E não é por mal. Nossos pais não fizeram isso por mal. Eles achavam que estavam encorajando a gente, realmente. No início da live eu até falei que a gente é daquela geração que tirou... Alguém aqui falou, tirou 9,5, não fez mais que obrigação, sabe? Então a frustração era tanta que causava na gente esse tipo de frase que a gente tenta sobrecompensar com os nossos filhos. A gente quer que eles se sintam bem o tempo inteiro, né? E aí a gente vai, caramba, lindo, inteligente, maravilhoso, esperto, você é o mais, Ele pode ser o mais lindo pra gente. E vai ser nosso filho, não tem isso, sabe? A questão é quando ele começa a se sentir, eu sou o mais lindo. E passa a ficar até uma criança pedante e vira um adulto pedante por causa disso. Porque ele se acha mais especial que os outros, né? E, além do que, ele não querer se melhorar, se aprimorar ou deixar de aceitar novos desafios porque ele realmente acha que ele já é inteligente e ele tem medo de perder aquele rótulo. Deixa eu ver outro comentário aqui. Minha filha está ciumenta. Está ciumenta. O que posso fazer com ela? Acha que temos que fazer sempre as coisas primeiro para ela e quando fazemos primeiro para minha sobrinha, ela fica falando que não amamos. Eu acho que tudo é questão de diálogo, Elaine, né? É questão de diálogo. E até... muita gente acha que às vezes a gente nomear os sentimentos para a criança, a gente vai estar meio que induzindo ela a ser aquilo ou sentir aquilo. É que a criança não sabe o que ela está sentindo. Eu aí no Brasil, eu não sei quais são os livros que tratam de emoção, enfim. A gente aqui em casa, a gente comprou livros de uma autora espanhola e a gente todo dia de noite lê um conto com as crianças ou dois sobre as emoções. E tá separado por emoções, tá separado. Tem ciúmes, tem inveja, tem raiva, tristeza, alegria, enfim. E a gente vai explicando, porque é muito difícil. Meus filhos hoje em dia conseguem, tem vergonha, né? Meus filhos hoje em dia conseguem entender um pouco o que é cada coisa. E quando não entendem, a gente explica. Olha, quando a gente tá com raiva, a gente sente assim, a gente sente assado. E eu explico quando eu tô me sentindo assim. Eu acho que a gente não tem que atender sempre a criança que tá com ciúme na frente, não, tá? Explica pra ela, o ciúme é isso, mas não precisa se sentir assim porque a gente te ama, a gente não deixou de te amar, e não é porque eu vou atender outra criança na sua frente que eu deixei de te amar, tá? Mas a gente tem que aprender a esperar a nossa vez, tem vezes que o outro tá na frente, enfim, eu não sei exatamente qual é o contexto que você tá falando com a sua sobrinha, mas não é pra deixar, né, que a criança não sinta ciúme ou não se sinta mal, a gente acaba atendendo o que ela quer, não, né? Essa frustração faz parte da vida, a gente ajuda a criança a desenvolver resiliência, né? Aprende a se superar as frustrações quando ela tem que passar por essas situações na vida dela. Senão a gente cria um adulto depois que qualquer frustração a pessoa se derruba, não consegue se levantar de maneira alguma, se sente mal pela mínima coisa que acontecer na vida dela, entendeu?
E tudo isso, né, a autoestima da criança, ela é construída de acordo também com as coisas que a gente diz para ela, né? A autoconfiança da criança nasce, né, começa a surgir da nossa confiança nela, do potencial dela, na capacidade dela. Se nós adultos desacreditamos a criança, dizemos que ela não é capaz, que ela não tem condições e tal, quando é que ela vai conseguir realmente acreditar no potencial dela? Ela tem que ter uma super força de vontade para conseguir passar por cima desse julgamento dos adultos que estão à volta dela. É muito difícil, né? A autoestima é construída por vários elementos, mas um deles é o que a gente diz para a criança. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque quando a gente está falando de encorajamento, né? A gente está botando foco na criança e a criança começa a entender que o esforço dela é o que vale, independente de qualquer coisa. O esforço é meu, é individual, e eu valorizo esse esforço e eu valorizo tudo que eu alcanço com ele. E mais, se eu não consigo alcançar o meu resultado que eu queria, eu vou tomar decisões diferentes, eu vou fazer de uma maneira diferente, né? Eu entrego para a criança um poder enorme nas mãos dela tomar decisões, dela fazer escolhas, dela sentir as consequências das escolhas que ela fez, né? E isso é o que cria adultos que sabem tomar decisões, que cria adultos independentes, que não estão dependentes do que o outro vai dizer, né? Eu queria falar uma questão com vocês também, que é super importante, que é a questão das recompensas, né? Que nós falamos muito de recompensa em casa, nós pais, né? Não tô falando aqui em casa. E nas escolas, os professores usam muito a questão da recompensa, o prêmiozinho, né? Para a criança se comportar daquela maneira, né? E a recompensa nada mais é do que um elogio, né? Então, quando eu digo para a criança assim, olha, faz isso que eu vou te dar isso, vocês acham que a criança vai fazer aquilo porque ela acha que é importante o processo pelo qual ela vai passar ou porque ela quer ganhar aquele prêmio no final, né? Ela acaba sendo... Isso faz parte da filosofia condutista, né? Que quer, na verdade, conduzir o comportamento da criança, enquadrar o comportamento que... Gostei desse comportamento, como é que eu faço para a criança sempre repetir esse comportamento? Premiando, recompensando. E aí a criança vai ficar adestrada, domesticada e vai fazer tudo o que eu quero para poder ganhar aquele prêmiozinho no final. E quando ela não ganhar, ela vai se frustrar. Ela não vai reconhecer o valor que teve a atitude dela. Ela só quer aquele prêmio, né? É um vício. Um exemplo que eu tenho é até da minha filha, que na escola, infelizmente, ainda tem essa questão das recompensas, do adesivo na mãozinha, a criança que se comporta muito bem, a criança que ajuda em sala e tal. Então, a minha filha, eu cheguei um dia na escola, né, apesar de eu adorar a escola, tem certas coisas que nada é 100%. Eu cheguei na escola e minha filha estava chorando. E eu virei para ela e falei, filha, o que está acontecendo? Ela falou, não, porque eu me comportei muito bem e eu não ganhei um adesivo. E eu virei para a professora já estava perto, ela falou assim, não, olha, ela ganhou um adesivo, mas rasgou, então eu fiquei de dar outro adesivo para ela, mas não deu tempo, amanhã eu dou. Eu falei, mas espera aí, você tá chorando porque você não ganhou um adesivo, mas você se comportou bem. Ela eu falei, então isso que importa, filha, você ter se comportado bem, você ter ajudado a professora, você ter sido uma aluna que possa ter colaborado com os amigos. Não é o adesivo, né? O adesivo é a coroa para a criança. Tipo, premiei, pronto, agora sim eu sou uma pessoa comportada. Ela não conseguiu entender isso. Ela saiu da escola frustradíssima, chorando, por mais que eu tenha explicado tudo, não adiantou. Já tá naquele padrão, o padrão da recompensa, né, do prêmio, que precisa daquilo para se sentir bem. Ela não valorizou o esforço dela em ser uma boa aluna, o esforço dela em se comportar bem. E mais, muitas vezes se comporta bem justamente com medo de ser castigada, né? A escola faz muito isso e os pais também. Então, você se comporta bem, ganha isso. Se você se comporta mal, você ganha o castigo, né? E aí, claro, também da filosofia condutista. Vou conduzindo o comportamento da criança. Se comportou bem, quero que repita esse comportamento, prêmio. Saiu disso, castigo, para ver se volta, se eu consigo redirecionar para o que eu quero, né? O risco tá aí. Estamos criando crianças domesticadas que são obedientes, como se fosse uma coisa muito boa, ou seja, uma criança obediente não contesta, não pergunta, não consegue colocar a sua opinião, ela não é assertiva, e no fim das contas ela fica dependente, sim, do que a gente vai dizer dela, né?
eu sempre fui uma boa aluna, né? Eu estudava muito e tal, mas eu, claro, quando eu chegava em casa com um boletim, eu queria que alguém me dissesse que aquilo estava muito bom, que aquilo era excelente. Você é ótima aluna, você é perfeita, você... Claro, eu sentia falta disso. O dia que não diziam nada, eu ficava frustrada, eu me sentia mal. Apesar de eu saber do valor da minha caminhada, de que era importante e tal, eu queria aquilo. E no fim das contas, a gente muitas vezes acaba... isso se torna um adulto que não sabe se colocar e que precisa de um aval externo para se sentir bem, até no nosso trabalho. Né? Então a gente faz um trabalho maravilhoso, a gente faz uma pesquisa maravilhosa, a gente faz não sei, um parecer maravilhoso e tal. E se ninguém disser nada, é como se não tivesse valido todo aquele esforço, todo aquele estudo. Né? Deixa eu ver a hora para não me perder aqui. Ai, meu Deus, eu não posso me enrolar muito. Então, a importância do encorajamento é colocar o foco na pessoa, na criança, para que ela saiba se encorajar, se sentir bem com o processo dela, tá? Uma outra coisa que eu queria falar, mais ou menos pra gente ir terminando, tem a questão da expectativa que a gente coloca na criança, né? Não, a expectativa não é uma coisa ruim, né? Porque se a gente tem uma expectativa baixa com relação à criança, a mensagem que a gente passa para ela é de que ela não é capaz, né? Então, assim, você não vai conseguir, isso é muito alto, isso é muito difícil, ou fazer um desenho assim é muito complicado, você é muito novinho, você não consegue, sei lá o quê. Se a gente ainda verbaliza isso para a criança, ela vai ser a primeira a não acreditar nela mesma. Então, se a nossa expectativa é baixa, a gente vai nivelar por baixo e a criança vai ficar ali naquele nível baixo, sempre. Muito difícil ela conseguir ultrapassar todas essas barreiras que a gente colocou na frente dela. Mas se a gente tem uma expectativa alta, né, se a gente acredita realmente na capacidade, no potencial da criança, até a nossa forma de se comunicar com ela é diferente. Né? A gente já parte do pressuposto que ela pode fazer aquilo. Então, a gente não coloca barreiras na frente dela. Então, e eu não preciso ficar falando, meu filho, você consegue, você é isso, você é aquilo. Me passa os pratos, bota aqui na máquina os pratos, me ajuda aqui com isso. Ah, não, ó, bota os pratos na mesa. Eu tô falando até de uma ajuda em casa, porque às vezes a gente fala, não, deixa que eu faça, porque vai ser muito pequeno. Deixa que eu faça, porque senão vai quebrar os pratos. Quando eu falo isso, eu falo pra criança que ela não é capaz, que ela não pode nem tentar, porque ela não vai conseguir. Mas quando eu viro pra ela e falo, beleza, me ajuda aqui com isso, a ajuda é muito importante e tal, eu já acreditei nela. E ela vai acreditar que ela pode também. E nas escolas a gente consegue ver muito isso. Eu não sou professora, mas eu lembro, né, de quando o professor sabe que a criança é um bom aluno, né, o professor faz de tudo para a criança continuar se estimulando. E se ele vê que a criança, de repente, não está indo bem, né, em algum exercício, em alguma matéria, ele vai dar caminhos, alternativas para a criança se melhorar. Olha aqui, mas como é que você chega a esse resultado? Pensa comigo, e sei lá o quê. Ele não desiste da criança, né? Ele faz a criança o tempo inteiro pensar, raciocinar para ela chegar àquele resultado lá. Olha aqui, você pode, você consegue. E ele vai dando alternativas. É diferente quando o professor não acredita na criança. Ele já desistiu, já nem tenta alguma coisa nova com aquela criança. E aí ela mesma não acredita nela. Então, a nossa expectativa, a nossa autoexpectativa é sim uma coisa muito boa, tá? Não rotulando, mas dando oportunidades para a criança, ferramentas para ela se sentir capaz. Quando eu peço uma ajuda para o meu filho, para os meus filhos, é porque eu sei que eles são capazes de fazer. Então eu acredito, eu entreguei aquilo. E se alguma coisa de mal acontecer, ou caiu, quebrou um prato, né? Aí a gente volta para todas aquelas questões até da disciplina positiva. Gente, erros são oportunidades maravilhosas de aprendizado. Qual o problema a criança errar? É errando que a gente aprende, né? Essa semana eu fiz um post que eu até falei da questão, tudo depende da gente, né? Do nosso autocontrole. Então, assim, caiu, quebrou uma xícara, eu posso interpretar aquilo como um super problema, mas eu também posso pegar, limpar, recolher, acabou. E aquilo eu tô modelando para a criança. A criança vai ver, caramba, poxa, quebrou uma xícara, a gente limpa e acabou. Não é um grande problema. Ou eu posso ficar berrando, gritando, caramba, meu Deus, culpando Deus e o mundo por aquela xícara ter caído. E a criança também está aprendendo disso, né? Nós somos espelho e a criança aprende, beleza, quando cai uma xícara, quando aconteceu uma coisa errada, eu tenho que dar um ataque de pelanca para poder enquadrar essa situação. Ao invés de eu ser resolutiva, eu vou encontrar uma solução para isso. Então, a gente sempre é exemplo para a criança. E às vezes a gente está rotulando a criança que ela é muito chorona, que ela é muito gritona, que ela é muito isso, que ela é muito aquilo, mas nós somos assim.
né? Quando a criança faz uma coisa, a gente vai e grita com ela. Ela faz alguma coisa, a gente vai e esperneia. A gente se comporta mal também, né? A gente é bravo. E aí ela aprende disso. Ela simplesmente aprende a ser aquilo que ela vê, né? Muitas vezes a gente tá rotulando a criança, mas no fim das contas a gente não tá vendo que a gente é esse exemplo para ela, né? E mais um detalhe. Todo mau comportamento da criança na verdade, ele é uma bússola, ele serve de bússola pra gente, né? A gente tem muita preguiça, né? E falta de paciência de tentar descobrir o que está por trás daquele mau comportamento, né? A gente já usou a metáfora do iceberg. A pontinha do iceberg, que é o que a gente está vendo, é o mau comportamento. Só que o que está por baixo, o que está causando, né, aquela necessidade não atendida, a gente não tá vendo. E a gente não tem vontade, às vezes, de ver, porque a gente tá cansado, porque a gente tá com sono, porque a gente tá com fome, porque a gente tá com pressa. Pressa é a pior coisa. A criança começa a fazer uma pirraça na porta de casa na hora de ir pra escola. Qual é a tua preocupação? É sair de casa, desesperada, arrancando a criança de casa do jeito que tiver. Não atendemos a necessidade. Às vezes, 1 minuto de atenção com a criança é suficiente para a criança voltar pro centro dela, né? O nosso autocontrole ali, tipo, olha, filha, eu entendo e tal. E aí a criança consegue, mais ou menos, se acalmar e a gente consegue sair de casa, né? Então, ao invés de a gente sair rotulando a criança, muitas vezes a gente tem que olhar, ter paciência e ver o que é que está por trás desse comportamento, o que é que está acontecendo aqui para ela estar se comportando dessa maneira, né? A criança, ela não é aquilo, ela não é o mau comportamento dela. Isso é simplesmente um comportamento momentâneo, passageiro. E cabe a nós, pais, acompanharmos a criança nesse processo de autorregulação, de se tranquilizar, de entender o que ela está sentindo, de nomear os sentimentos, de explicar para ela que ela não pode sair batendo, quebrando coisa porque ela tá chateada, porque ela tá com raiva, que não tem mal nenhum sentir raiva ou qualquer sentimento mais intenso. Eu não vou nem falar que é um sentimento negativo, porque eu acho que todos eles fazem parte do nosso desenvolvimento como pessoa, né? Sentir raiva, quem disse que sentir raiva é ruim? A raiva, a ira nos faz mover e nos defendemos muitas vezes, né? O medo, mesma coisa, né? Se eu tô com medo de ser atropelada, eu vou me salvar, eu vou sair correndo da rua. Tipo, se eu tô atravessando a rua e vem um caminhão, eu vou sair correndo e vou me salvar, vou salvar minha vida. Isso é medo. E esse medo me fez me mover para eu poder me salvar. Então, nem sempre um sentimento intenso, ele é ruim, né? Depende do contexto. E ele não vai ser ruim, porque a pessoa vai aprender dele, sempre, né? Então, cabe a nós, pais, estarmos atentos ao que a criança quer mostrar pra gente com aquele comportamento, termos paciência, fazendo as perguntas de curiosidade pra gente conseguindo tirar aquele cimento que tá na frente, pra poder ver, às vezes, uma coisa boba. Outro dia eu fiz uma postagem sobre isso, falando, meu filho começou a se comportar mal, começou a bater nos irmãos, começou a quebrar brinquedo, e aí perguntando, cavando, começou a falar mal da família, começou a falar mal da viagem, do Natal. Quando eu fui ver, ele estava com saudade dos avós. Ele queria estar mais tempo com os avós. E era isso que estava causando mau comportamento. Quando eu entendi isso e verbalizei, contei uma história, né, lógica para ele, olha, filho, então deixa eu ver se eu entendi. Você tá chateado, você queria estar mais tempo com seus avós e tal. Eu não falei que ele é um chato, que ele o tempo inteiro tá brigando, que tá gritando, batendo nos irmãos, que ele é agressivo. Eu não falei isso para ele. Então, é isso que está acontecendo, você está com saudade dos seus avós e tal. Então, como é que a gente pode fazer para resolver essa questão? Vamos ligar pro vovô e pra vovó? Vamos ver se você pode ficar na casa deles um pouquinho? Pronto, acabou a birra ali, né? Então, tudo depende da gente. A questão dos rótulos, mais para finalizar, porque já faltam 10 minutos, daqui a pouco essa live vai ser desligada. Rótulos negativos, já sabemos do impacto negativo deles, isso é óbvio, né? A criança vai se comportar de acordo com eles e muitas vezes vai acabar deixando de ser ela mesma para poder se comportar de acordo com o rótulo. Rótulos positivos são os elogios, né, normalmente, e criam dependência da criança àquele rótulo. Criam dependência da aprovação externa. A criança não acredita no potencial dela, a não ser que ela receba aquela palavra, aquela aprovação. E o dia que ela não receber, ela não vai acreditar no potencial dela, né? Ela vai ficar totalmente dependente daquilo. Então, formas de encorajar é sempre colocando o foco na criança, no que ela sente, no que ela acha daquele processo, né? Sem dizer pra ela que ela é linda, que ela é bonita, que o desenho é bonito, que ela é inteligente. Não. O que você achou disso? Como é que você se sente com isso? Você deve estar orgulhoso de você. Como é que você pode fazer para fazer diferente da próxima vez? Enfim, colocar a criança para pensar. Quando a gente coloca a criança no foco, né,
faz ela refletir sobre aquele processo dela, ela começa a tirar as conclusões a respeito dela, né? Não fui eu que já dei para ela, entreguei uma ideia e ela comprou aquela ideia, tá? Então tem uma diferença muito grande entre elogiar e encorajar. Elogiar não é encorajar. Pelo contrário, a gente pode, quando essa passa a ser a forma de se comunicar normalmente com a criança passa a precisar disso para se sentir bem. E eu acho que no fim das contas não é isso que a gente quer com os nossos filhos. A gente quer que eles se sintam bem porque eles se sentem bem e eles valorizam o processo de aprendizagem, de crescimento pessoal deles, né? E não porque nós dissemos alguma coisa. Pessoal, esse era o recado que eu queria dar pra vocês. Eu não sei se alguém aqui me segue no canal do YouTube, eu tenho o canal do Geração de Amor, Daniela Guzmão. Eu tenho um vídeo sobre rótulos, mas é um vídeo bem curto, de 10 minutos. Eu acho que essa live tá mais completa. Eu vou fazer de tudo pra gravar essa live. Da última vez eu não consegui gravar. Foi uma grande amiga minha que gravou pra mim. E aí eu coloquei ela no YouTube, porque aí no Instagram, no IGTV, só tá aceitando vídeos até 10 minutos pra mim. Então, ela vai ficar 24 horas no meu perfil. E eu vou fazer de tudo pra ela ir pro YouTube também. Quem quiser depois ver lá, não tem problema nenhum. Quem quiser me seguir no canal, se inscreve lá. Eu tava fazendo vídeo todas as semanas, agora eu tô pensando em começar a fazer as lives, que a live ainda era um processo que eu tava tentando superar, falar ao vivo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Para mim é muito importante. Eu quero muito poder dividir esse conhecimento com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me escrever, não tem problema nenhum. Eu respondo. Às vezes o Instagram esconde a pergunta, mas eu cato lá depois e acho se a pessoa me escreveu pelo direto, tá? E nada, eu vou finalizar aqui. Muito obrigada por quem assistiu, pelas perguntas. Eu espero que vocês vão decantando aí esses ensinamentos e vocês possam fazer diferente em casa, tá? Um super beijo e uma boa sexta-feira pra vocês, um bom fim de semana. Tchau, tchau. Vou finalizar aqui.